Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute razões do Brasil, através de narrativas literárias. Estamos discutindo isso. Atualmente, a República Brasileira tem sido alvo de inúmeros escândalos de corrupção. Aí vem toda a discussão do sistema político, os conchavos, o combate à corrupção, jeitinho, enfim, são as desrazões do Brasil. São, e eu acho que essas desrazões do Brasil, elas são fortemente ancoradas também naquilo que eu chamei do o espírito antitrágico, né? Porque a contrapartida dessa ausência do gosto pela sutileza séria, né? E um gosto excessivo pelo jeito brincalhão, pelo jeitinho, pelo ardil, né? E as engenhocas, e por um tipo de ironia sarcástica, né? Que aceita, no fundo, né? Através do riso, que as coisas são assim mesmo, né? Que então, é um pouco naturalizar o ruim. Que é muito naturalizado no Brasil. Então, uma coisa muito importante comparar, por exemplo, a boa literatura brasileira, a maravilha da obra do Machado, com os seus contemporâneos europeus, que tem George Eliot, que fala constantemente do problema do egoísmo, do problema que coloca os interesses particulares, os interesses arcaicos, né, de uma classe de proprietários rurais, que sopesa isso de maneira que a gente nota que isso é algo que lhe pesa fundamentalmente na alma, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é esse gosto pela brincadeira, né? O que para mim era muito gratificante quando eu cheguei, porque era uma espécie de contrapeso, né? Uma liberação, né? da carga, das avaliações éticas, né? Da minha educação muito repressiva na Europa. No fundo, é algo que custa muito caro para o Brasil, porque nos deixa esbarrar sempre naquele argumento, é assim mesmo, não tem nada para fazer, né? Quando, na verdade, exemplos, né, como o Władysław Portoszewski, né, que recentemente morreu, né, que era um dos grandes oposicionistas na Polônia ao nazismo e depois ao comunismo, e depois muito importante na transição, ele disse, vale a pena ser decente, mesmo quando não recompensa. Perfeito. Isso é algo que muito raramente se ouve no Brasil, né? Sim, é um pouco do T.S. Eliot que diz, né, numa terra de fugitivos, quem anda na contramão parece que está fugindo. Então, é difícil você manter o faz escuro, mas eu canto, né? Agora me parece também um pouco, se constrói um pouco essa ideia, né, que é um pouco... Mas ela é construída fundamentalmente, né? Porque, de fato, isso nós concordamos. Que quem se constitui nesse jeitinho... E quem na tem vantagem disso, né? É aquele que tá, vamos dizer, por cima da carne seca, né? Ou seja, já é o incluído. E esse é um mecanismo exatamente de manter uma certa exclusão, ou seja, você tem um discurso, e eu acho que isso se reproduz, nós começamos o programa hoje um pouco discutindo isso, se reproduz no cotidiano, seja na questão da corrupção, na corrupção endêmica no âmbito da política, no espaço da política tradicional, e das dificuldades que tem de lidar com isso institucionalmente. Eu acho que esse é um aspecto importante. Pontos, e também no campo do direito da justiça, da judicialização da política ou do político, do cotidiano, acho que é fundamental. Eu li há poucos dias um texto de um professor italiano lá da Sapienza, de direito público, que chama Il dovere di avere doveri, ou seja, o dever de ter deveres. Aí ele vai exatamente discutir isso, ou seja, a necessidade de se repensar a cidadania a partir da relação com os deveres para com a República. E exatamente discutindo a questão da judicialização da saúde na Itália. E onde ele vai dizer assim, bom, em que momento esses direitos que eu digo que eu tenho se transformam em desejos? E o que eu pretendo buscar, na realidade, é um desejo particular. Em que momento os afetos viram direito, por exemplo, são só afetos? E que, na realidade, o judiciário está respondendo a isso. Por exemplo... servindo de espaço de ressonância que a é um essa exemplo, demanda por desejo. Bolzan, tu vais gostar do exemplo para te ajudar.
A invenção de um princípio chamado princípio da afetividade é o quê? É um pouco isso, é resolver o problema dos desejos. Dos desejos e transformá-lo em direito, quando ele não tem nada de direito, ele é meramente uma relação de afeto que alguém tem, você tem um pai afetivo, tem, mas até isso se transformar em direito, quem sabe espera o parlamento discutir os efeitos colaterais disso, porque a lei falta tem... de limites que às vezes o afeto traz. A falta de limites. E constituir isso como direito, ou seja, como espaço público e não como espaço privado. Porque, novamente, é o espaço privado das relações de afeto que vão ser levados para a esfera pública. Como assim, cara pálida? Em que sentido? E assim, nós vamos levando uma coisa assim, deixa a vida me levar. E acho que tem um outro lado aí também, que Perfeito, é um Bolsa, outro isso. lado difícil, que é quando o parlamento, diante deste quadro que vocês acabaram de desenhar, o parlamento também não discute, ou discute somente até resolver aquele caso e fecha, ele não vai pensar na sociedade Ele atende ad hoc brasileira. tambem. Exatamente, ele atende aquilo que é... Eu acho que eu acho que aí é um outro déficit no nosso caso, que é o déficit da democracia representativa, da representação política. E aí falta a do reforma espaço da política. E aí, exatamente, ou seja, a questão e o que eu acho que é uma reforma da política, não uma reforma política. O que está se discutindo no Brasil, fundamentalmente, é o quê? Voto distrital, financiamento público-privado, ou seja, são aspectos do processo representativo. E não um debate sobre a política vai e o papel da resolver construção da cidadania. aquela questão ali agora. Mas ninguém quer abrir mão de nada, exatamente. inclusive Não, ninguém quer terminar, absolutamente, por exemplo, com o salário de vereadores ou discutir a importância de uma Câmara de Vereadores, porque na Europa não tem prefeito, por exemplo, nas cidades, é o presidente da Câmara. Quer dizer, ou você tem os dois, ou você tem um... Honoríficos, são cargos honoríficos. Cargos honoríficos. Não, e aí, Nós gastamos tem fortunas que- em Câmara de Vereadores em que os vereadores discutem o quê? Nome de rua? não, e eu acho que Não, Quando? esdrúxulos projetos, Projetos... absurdos. eles têm que perceber que como isso está ingressando no... Não é de agora, mas como isso ingressa também no campo do judiciário, da jurisdição, do sistema de justiça como um todo. Quando você vê o judiciário carioca lá instituir auxílio educação para os filhos dos juízes. Daqui a pouco, não, vamos instituir para todos Como os é uma funcionários medida não do universalizável, judiciário. né? Bom, mas então nós estamos universalizando. Aí estabelece um Para valor uma porque categoria, todos... para uma categoria. Porque todos os membros do judiciário têm que ganhar o mesmo valor, não só os juízes, mas os servidores também. Também. Ok, mas o valor que está ganhando é maior que o valor do salário mínimo que uma grande parte da população sequer ganha para sustentar a família. Ou seja, e isso passa como uma discussão republicana, ao contrário. E aí falta a no âmbito- pergunta as próprias fundamental, instituições. que é a pergunta, por exemplo, creontina, para voltar ao mote da Antígona versus Creonte, Sérgio Buarque, Razões do Brasil, Raízes do Brasil, os nossos livros aqui trazidos, né? Como é que a gente pode transferir recursos da maioria da população para fazer a felicidade de poucos? Essa pergunta não se faz. Cada vez que você toma uma decisão, você tem que perguntar, essa decisão ela pode ser universalizável? A segunda, eu posso transferir recursos dos outros para fazer a felicidade daqueles? Se falhar uma das perguntas é porque você já tem um problema de antemão. É como você ser de uma certa religião, quer dormir no sábado à tarde e quer que feche a rua. Mas por que os outros têm que desviar o seu caminho só porque você quer ser feliz? Você pode ser feliz, desde que não atrapalhe a felicidade dos outros. E esse é um problema de que se eu sou de um determinado poder ou determinada coisa, eu puxo para mim os benefícios e não me pergunto, primeiro, se os outros podem ganhar igual, segundo, se ganhasse, teria dinheiro para todos, e terceiro, se os outros podem pagar a minha felicidade. Essas três questões são fundamentais, Você gente. responde qual é o projeto de sociedade que nós queremos. Mas isso é um debate político, se faz no âmbito da política, não no âmbito... E onde falta um do projeto debate, de da disputa sociedade, individual. né, nós vamos ter só as respostas religiosas depois, né? Que essas vão que vir aí com toda a força. também Aí nós vamos ter cria respostas um outro- arcaicas, bíblicas, né? Que vão voltar Que feito são- um bumerangue, né? Que eu acho que é o exemplo típico do Brasil desse problema da não republicanização, ou seja, da não constituição do espaço público, ele está percebendo. Os próprios
próprio parlamento, hoje você tem as bancadas, que são bancadas representativas muito mais de projetos, não projetos de sociedade claro universalizantes, mas exatamente de excludentes, né? Sim, E bancada ruralista, bancada evangélica, bancada da bala, Bancada da bala, isso. exatamente. Quem pensa o Brasil, quase que seria a pergunta que vem, né? De todas essas bancadas, quem pensa o Brasil, ou em todas essas instâncias de poder? Quem está pensando o Brasil e que Brasil está sendo pensado? Porque para a gente ser cidadão, algumas coisas a gente tem que ter acesso, tem que ter conhecimento para poder usufruir desses direitos, ou para responder essas perguntas, né? Sim. Assim, entra a questão uma das coisas de uma educação, de uma educação cívica, né, para não cair no... Bom, a educação cívica, ela caiu na como desgraça todo, com os né? militares, né? Claro, claro. Agora, isso é uma das coisas que mais precisaria hoje. Também. Uma educação cívica desde o colégio. Né? O também. que é o Estado, o que são as instituições do Estado, Exatamente. qual é a relação que eles têm ou deveriam ter com o cidadão comum e como o cidadão comum pode intervir. E eu acho que uma das coisas que, sei lá, aqueles jornais ou televisões que têm dificuldade agora com a audiência, né, poderiam introduzir, porque isso que é a questão fundamental do Brasil. Ou o Brasil começa a acordar nesse nível, né, criando uma sociedade civil, ou vai continuar nessa apropriação dos bens públicos pelos partidos, pelas pancadas, pelos lobbies. E Eu acho que a desgraça da política e desse sistema de judicialização do cotidiano que nós vivemos hoje é um pouco isso, ou seja, da minha relação com a instituição pública, com o Estado, ou seja, que relação eu estabeleço aqui. E até onde vai isso, né? Tem uma peça do Brecht que é Mutter Courage und ihre Kinder, né? Que é Mãe Coragem e seus filhos. E ela mostra que a camponesa que vende cobertas nos campos dos soldados, então pega de um campo e vende para outro, enfim, e ela fica dizendo, né, o que o filho dela vai fazer quando terminar a guerra, vai fazer com todas aquelas cobertas, e a guerra vai indo, mas de repente um dia termina a guerra, e você vai continuar vendendo cobertas. Obrigado vocês, obrigado Bolzan, obrigado Catherine, obrigado Luísa. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Foi muito legal, eu acho que esse papo aí, esse tema aí é maravilhoso. Eu gostei muito. Esse é o né, número porque, 2. Esse foi um retorno. Assim, esse programa tem que ser levado nas salas de aula para os alunos verem, né, quais são as razões do Brasil. Eu vou Até o levar nesse fim de próximo semana, eu programa. tenho uma...